Diz assim: em um microcomputador encontram-se dois dispositivos responsáveis pela memória do computador. Um é volátil e os dados nele contidos são perdidos ao desligar o computador, porém é de acesso rápido. O outro é não volátil e é onde os arquivos são salvos para serem manipulados novamente após desligar e ligar novamente o computador. Assinale a alternativa que contém a denominação desses dois dispositivos respectivamente. Então, olha só, pessoal, vamos ir passo a passo aqui. Dentre essas alternativas, algumas histórias importantes. Quando a gente fala de USB, o USB não é uma memória. Muita gente até me diz, assim, professor, mas o pendrive não é uma memória USB? Não, o pendrive ele se utiliza de memória flash. USB significa barramento serial universal, é um barramento para conexão de dispositivos, não uma memória. Por isso que o USB já está fora aqui, porque o USB, vou repetir, não é memória, é um barramento, é um padrão para conexão de dispositivos. Memória RAM, ok, é memória ROM também é memória e memória cache também é memória. Como a primeira ele pede uma memória que é volátil, que os dados nele contidos são perdidos ao desligar o computador, a memória RAM é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica. A memória cache também é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica. Mas a memória ROM é não volátil, essa não perde os dados na ausência de energia elétrica. Por isso que, por enquanto, nós já eliminamos a letra A, que tinha USB, e a letra D, que tinha memória ROM, porque memória ROM não é volátil. Então ficou só B, C e E até agora. Pois bem, mas a questão ainda diz mais. Diz: um é volátil e os dados dele contidos são perdidos ao desligar o computador, porém é de acesso rápido, e o outro não volátil. Olha só, o outro não volátil. Então, o primeiro tem que ser volátil. Memória RAM e memória cache são voláteis, perdem os dados na ausência de energia elétrica. O outro tem que ser não volátil. Então, aqui na letra B, que pode ser uma das alternativas, disco rígido não é volátil, porque ele não perde os dados quando eu desligo o computador. A memória ROM também não é volátil, também não perde os dados na ausência de energia elétrica. Mas a memória RAM, que está aqui na letra E, essa é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Então, até agora, nós só temos duas opções. Memória RAM, que está aqui na letra B e C. Por que eu já eliminei essa letra E, memória cache? Porque a memória RAM, essa é volátil, ele pediu que o outro tinha que ser não volátil. Então, por enquanto, só pode ser a letra B e a letra C. Memória RAM é volátil e disco rígido e memória ROM são não voláteis. Agora, qual das duas eu vou escolher, B ou C, depende da seguinte análise. Ele diz: o outro é não volátil, vale para disco rígido e vale para memória ROM. Perfeito. Mas ele diz: e é onde os arquivos são salvos para serem manipulados novamente após desligar e ligar novamente o computador. O usuário não salva os seus arquivos da memória ROM, ele salva no disco rígido. Por que não na memória ROM? Porque ROM significa memória somente de leitura. Os dados armazenados na memória ROM já estão gravados de fábrica e para o usuário é somente de leitura. Quer dizer, o usuário não consegue salvar os seus arquivos na memória ROM. E ele pediu que o outro tinha que ser não volátil, como é o caso do disco rígido, e tinha que ser também a ideia de que é onde o usuário salva os seus arquivos para serem manipulados novamente. Então só sobrou a letra B aí como resposta correta, que diz memória RAM, que não é volátil, e o disco rígido, a memória RAM, que é volátil, que perde os dados na ausência de energia elétrica, e o disco rígido, que não é volátil, que não perde os dados na ausência de energia elétrica, assim como a memória ROM, só que diferente da memória ROM, que é somente de leitura, o disco rígido é de leitura e escrita e é onde, de fato, o usuário salva os seus arquivos para posteriormente manipular de novo. Por isso que a resposta tem que ser a letra B. Mas vamos fazer, então, um resumo sobre a memória RAM, citada aí como certa na letra B, e também sobre o disco rígido. O resumo da memória RAM é o seguinte: a memória RAM é conhecida como a memória de acesso aleatório e, como bem explicado na questão, ela é volátil porque tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Ela é considerada uma memória de leitura e escrita e é também chamada de memória principal do computador, porque a memória RAM é a responsável por armazenar os dados que estão em processamento, que estão em execução no sistema. Esse é o resumo da memória RAM, que era uma das opções ali que tinha
na questão da letra B como certa. A outra opçãozinha ali da letra B, que também está certo, falava sobre o disco rígido. O disco rígido, o HD ou HDD, é um dispositivo de armazenamento de dados, considerado um dispositivo de armazenamento magnético, porque os dados são gravados em uma superfície magnética, não é volátil. Quer dizer, ele não tem o seu conteúdo apagado, o conteúdo não é apagado quando o computador é desligado. A capacidade usual dos discos rígidos hoje em dia, o mais comum é na casa dos terabytes, embora existam discos rígidos na casa dos gigabytes. Ele, como tem discos que giram em alta rotação, essa medida que mede as rotações por minuto do disco rígido é conhecida como RPM. E ele é considerado memória sim, porque todo local que armazena dados é memória, só que ele é considerado memória de massa, memória secundária ou memória auxiliar. Sendo assim, só para a gente matar a charadinha, a resposta é de fato a nossa letra B de Brasil, porque a memória RAM é volátil, o disco rígido não volátil, mas além disso também permite salvar os arquivos do usuário no cotidiano para que depois o usuário possa abrir novamente esses arquivos. Então, B de Brasil sem dúvida.